Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Jornal Jovem Pan. A gente segue com as principais informações do Brasil e do mundo para você se manter muito bem informado. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora aqui na telinha da Jovem Pan News. Bom, gente, vamos trazer os principais destaques do dia, inclusive todos os olhos e todas as atenções estão voltadas para Brasília, porque na volta aos trabalhos no Congresso Nacional, os presidentes da Câmara e também do Senado defenderam o diálogo e a paz em um ano eleitoral. Vamos até a capital federal conversar ao vivo com o repórter André Anelli, que vai trazer com um pouco mais de exatidão todas as informações e, é claro, os principais recados que foram dados pelos presidentes da Câmara e também do Senado. André, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Obrigado, Cássio. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, adotou um discurso de pacificação entre os poderes, mas ele não deixou de dar recados direcionados especialmente ao judiciário. Alcolumbre afirmou que defender a paz nunca foi e nunca será sinônimo de omissão. Essas declarações foram feitas, inclusive, ao lado do presidente do STF, o ministro Edson Fachin, em um contexto em que a própria Suprema Corte alega ter avançado sobre determinadas matérias por ausência de deliberação do Legislativo. Entre os exemplos mais recentes estão a descriminalização do porte de maconha e o marco temporal para terras indígenas. Diante desse cenário, Alcolumbre fez um apelo por diálogo e paz entre os poderes, mas afirmou que a busca por pacificação não quer dizer abrir mão das prerrogativas do parlamento. Faço um apelo ao país. Precisamos, mais do que nunca, repito, precisamos mais do que nunca de diálogo, de bom senso e de paz. Paz entre os grupos que defendem ideologias diferentes. Mas é preciso afirmar com absoluta clareza: defender a paz nunca foi e nunca será sinônimo de omissão. Ainda no discurso, Alcolumbre fez um balanço sobre as decisões tomadas pelo Congresso em 2025 e atribuiu ao Legislativo o protagonismo em algumas pautas consideradas estruturantes. Ele citou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais e a evolução na regulamentação da reforma tributária. Essas duas bandeiras são algumas que o governo tem defendido como maiores realizações do atual mandato do presidente Lula. E com essas declarações, o recado de Alcolumbre foi que o executivo não deve levar os créditos sozinho. Somando esse entendimento com as críticas indiretas ao STF, os parlamentares com os quais eu conversei mais cedo, após então esse discurso, avaliaram como positiva a postura de Alcolumbre diante de um ano eleitoral que requer mais calibragem nos embates. Cássius. Valeu, André. Obrigado pelas informações diretamente do Congresso Nacional. E vamos analisar um pouquinho mais, todas essas primeiras palavras que foram ditas por Davi Alcolumbre nessa retomada dos trabalhos do Legislativo com a nossa comentarista Dora Kramer. Dora, eu quero te ouvir porque foi um discurso por parte do próprio presidente do Senado e do Congresso institucional. Um discurso muito alinhado também com o que foi falado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e pregando muito o diálogo e a paz. Isso ganha um peso diferente se tratando de um ano eleitoral? Boa noite, Carlos. Boa noite. Bem-vindo aqui no nosso jornal. Obrigado. Perdoa minha falta de educação. Boa noite. Eu que sou intruso aqui do Jornal da Jovem Pan. Nada. Olha só, já vou dar um bom dia para Denise. Bom dia, olha eu. Boa noite para Denise, que sei que ela vem por aí. Boa noite a todos. Cássio, eu acho que você tocou no ponto, o ano eleitoral pode fazer toda a diferença, porque esse discurso, na teoria, é maravilha, ninguém vai pregar o atrito, tá certo? Tem a falta de diálogo, claro que a pregação, em tese, é muito bonita, só que temos um ano eleitoral em que uma das bandeiras do governo é o Congresso inimigo do povo, que tal? Isso vai ter, vamos ver como é que se essa paz vai resistir, se essa intenção de paz vai resistir
a essa bandeira de Congresso inimigo do povo. Então, uma coisa é o que se diz ali na abertura, no discurso, outra coisa é a prática de um colegiado muito amplo, cujos presidentes não necessariamente controlam as casas, principalmente a Câmara, e mais, como você pontuou, por isso que eu disse que você pontuou bem, o fato de ser ano eleitoral. Isso pode fazer toda a diferença. Então, é tudo muito bonito na palavra. Vamos ver como é que vai se dar na prática. Ô, Dora, inclusive é interessante a gente poder também analisar outro aspecto, a questão do comportamento. A gente está falando em um ano eleitoral. Ano passado tivemos algumas pautas que ficaram muito travadas entre o Executivo e o Legislativo, por exemplo, a indicação de Jorge Messias à Suprema Corte. A senhora acredita que com pelo menos essa defesa do diálogo, da paz, pelo menos de não gerar um desgaste entre os poderes, pode ser uma oportunidade para o Executivo conseguir avançar em algumas pautas que até então estavam emperradas dentro do Congresso? Olha, Cássio, não é uma questão de ser mais pacificador ou menos pacificador, é uma questão de embate, de disputa política. É um ano em que tudo vai estar em disputa. Imagine, se todo esse tempo, pelo fato do Congresso ser majoritariamente não alinhado ideologicamente ao Poder Executivo, as coisas já foram difíceis, imagine quando essa disputa ela se reflete na disputa propriamente dita do poder. Então, as sensibilidades ficam muito mais acirradas. Eu não acredito que vai ser um ano fácil para o governo, ou melhor, um semestre, porque a gente tem um ano encurtado por causa das eleições. Acho que vai ser difícil. Vai facilitar quando o Congresso achar que isso é bom para ele. Não achou que era bom a questão da isenção do imposto de renda? Pois é. Se o Congresso achar, o governo está apostando que a escala de 6 por 1, o fim dessa escala, o Congresso vai achar bom. Vamos ver. Se o Congresso achar bom, o Congresso vai. O que não achar, vai procurar atrapalhar o governo, sim. Perfeito, Dora. Obrigado pelas informações. Já já a gente volta a conversar um pouquinho mais com outros destaques